Podemos começar, meu querido. Então vamos lá, vamos começar. Edson Aran, que honra, meu camarada, que honra ter você aqui nessa entrevista, velho. Fico muito Pô, feliz. a honra é minha, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Estamos aí, pode perguntar que eu respondo. Cara, Principalmente coisas que eu não sei. Coisas que eu não sei, eu respondo melhor ainda. não, de boa, de boa. Velho, olha só. Nós somos um coletivo aqui de Brasília, Tá. filiado. Somos um projeto parceiro com a Academia de Letras aqui da nossa cidade. Você já veio aqui no DF, não? Cara, não, passei assim, passei. Eu vou com frequência para Goiânia, Massa. mas já passei várias vezes. Meu irmão já morou em Brasília e tal, mas eu não conheço Brasília. Para ser bem sincero, fui poucas vezes, assim. Perdeu nada, não. Mas, mas tá valendo. Pois é, velho. Aí a gente tem esse projeto parceiro e tal, e nós fazemos zines, cara. E a gente distribui 0800 aí. Eu sou professor, fundei lá o coletivo e eu tô tentando fazer entrevistas aí na cara de pau. Eu não sabia que vocês eram tão acessíveis assim. A gente começou com o Rodrigo Geraldi, depois o Ciber deu entrevista pra gente. Agora tô conversando contigo, então assim, pô, tô. Velho, porque assim, To- Todo mundo é gente boa, cara. pô, velho, mas eu acho essa. O distanciamento que tinha antes da internet, a gente só via o nome ali nas revistas e tal, saca? Mal você imaginava, tipo, a pessoa, e hoje não, hoje é todo mundo, tipo, vivo, saca? E mais próximo, e isso é fantástico, velho. E, assim, É. a contribuição que vocês têm dado assim, pra gente, para as pessoas que estão começando, né? Porque o objetivo do nosso coletivo é esse, é fazer a divulgação de arte, cultura, falar de política, tentar agregar conhecimento aí para quem está querendo seguir na área artística de quadrinhos, para quem está escrevendo livro, fazendo publicação de conto, poema, etc, saca? A gente está tentando pegar esse compilado, esse universo infinito aí que a gente tem, com cabeções aí como vocês, e a gente está tentando repassar, cara, isso, né? Porque eu acho que o Pô, que vai legal. ficar da nossa vida vai ser isso. Exatamente. E assim, É ó, isso velho, aí. Hum, fala mais, cara. Fala de você aí. Assim, eu vou abrir comentando sobre o Pasquim. Tu publicou no tá. Pasquim, velho? Cara, assim, eu publiquei, mas tem um pouco de lenda nessa história, sabe? Tem um pouco de lenda, porque, na verdade, assim, é, quando eu publiquei no Pasquim, o Pasquim já não era o Pasquim, já era outra coisa. Eu era um moleque e o Pasquim já estava acabando. Então, assim, existiu o Pasquim no Rio, que eu mandei umas coisas, publicaram uns cartoons meus e tal. Cara, eu era muito moleque e sempre fui fã do Pasquim. Mas já não era aquele velho Pasquim que tinha o Milor, não tinha mais ninguém. Tinha o Jaguar, o Ziraldo já tinha saído, o Milor tinha saído há muito tempo, o Ivan Lessa não estava mais lá, já era uma outra coisa. Aí, pouco depois, o jornal foi vendido, né? O Jaguar abriu mão do jornal. Quem comprou era um jornalista ligado ao PDT. Então o jornal meio que virou um jornal do PDT. E eles começaram a abrir franquias em vários lugares. Então criaram um negócio em São Paulo que era o Pasquim em São Paulo. Que era, você tinha o Pasquim em São Paulo, acho que tinha, talvez tivesse Brasília também, tinha várias coisas. Nesse Pasquim em São Paulo, aí eu colaborei bastante, porque aí eu já estava morando em São Paulo, é, já estava estudando e tal. E aí, nesse eu colaborei desde o começo. E eles tinham um problema que era a sessão de cartas, porque era muito chata e tal. E aí deram a sessão de cartas para eu responder, que foi um erro, fizeram um puta erro. Porque eu esculachava, eu inventava carta, eu dava umas respostas atravessadas e tal, mas a sessão começou a fazer muito sucesso por conta disso. Sabe? Então foi muito divertido. Assim, enquanto durou, esse negócio foi muito divertido. Mas aí eu já estava também, nessa época também eu já estava começando a trabalhar no jornalismo, digamos, mais sério. Já estava trabalhando em redação e tal. E o Pasquim era meio curtição, né? Então, assim, respondendo, eu colaborei com o Pasquim, mas eu gostaria muito de ter feito parte daquele time glorioso do Pasquim, mas eu não tenho nem idade para ter feito parte daquilo, né? Eu conheci todos eles, tá? Eu conheci Jaguar, Ziraldo, conheci o Milor,
conheci o Ivan Lessa colaborou na época da Playboy. Eu acabei conhecendo todo mundo. E continuo fã dos caras, eu adoro todos eles. Mas eu não, infelizmente, eu não fiz parte da turma, não. Gostaria muito de ter feito. Mano, mas assim, eu particularmente acho que tu chegou em dois topos, assim. Pô, trabalhar na Playboy, sacou? Ser, tipo, o redator master lá e ter publicado no Pasquim. Apesar do Pasquim já ter, no caso aí, já tava em fase já de acabar e tal, velho, mas ainda era o Pasquim, sacou? Ainda, tipo, tinha tudo aquilo que foi, né, agregado ainda nele. Então, assim, velho, tudo foi Cara, modesto. sabe, uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é assim, eu fiquei amigo de todo mundo que eu curtia, todo mundo que eu era fã, eu fiquei amigo. Então, eu fiquei amigo do Ziraldo, eu fiquei amigo do Milor, fiquei amigo do Ivan Lessa, levei o Ivan Lessa para colaborar na Playboy. O Jaguar também, mas toda vez que eu me encontro com o Jaguar, eu tenho que me apresentar de novo, porque ele nunca lembra quem sou eu. Acho que é minha amnésia alcoólica. Então, de novo, eu tenho que falar, eu sou o Aran, aquele cara lá de São Paulo, tal, e ele lembra e tal. Mas, cara, eu fico muito feliz com isso, de ter conseguido me aproximar dos caras que eram meus ídolos, e ter ficado amigo deles. O pessoal do Caceta também, que também faz parte, aí, a gente é quase da mesma geração, mas eles são um poucos mais velhos que eu. A gente é amigo mesmo, assim, sabe? De trocar mensagem e tal. Então, isso me deixa muito feliz. Pô, velho, e hoje, pô, tu é o ídolo de muita gente, assim, tipo, o meu, por Pô, exemplo, obrigado, cara. Assim, eu fico sério, feliz de cara. saber disso. Cara, olha só, a gente começou o Bar do Silva pensando mais ou menos no formato do República das Bananas, velho. Pô, A legal, gente tinha, legal, a isso é muito gente bom. tinha comentado isso. E me fala, velho, de onde é que surgiu. De onde é que surgiu essa ideia do República? Que foi uma revista digital fantástica, assim. Pois é, o República foi o seguinte, cara. Meu primeiro livro eu escrevi com o Castelo, né, o Carlos Castelo, chama Aqui Jaz, o livro dos epitáfios, que é um livro de epitáfios falsos e tal. E a gente fez isso. Na época, o livro deu muito certo, foi para 3 edições, esgotou, foi muito, muito bom, principalmente para um livro de humor. E eu e o Castelo, a gente sempre começou a falar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto, precisa fazer alguma coisa junto. Uma coisa... Aí, quando eu deixei jornalismo para virar roteirista, quer dizer, eu não deixei totalmente, tá? Eu continuo fazendo jornalismo e tal, de vez em quando e tal, e fazendo roteiro também. Mas aí, na época, eu estava trabalhando no Zorra, lá no Rio, e estava conversando com o Castelo. Falei, pô, tô lá no Zorra, mas eu acho que a gente precisava ter alguma coisa digital, cara. Eu tinha feito o site do Aran, foi o meu primeiro site, ficou mais de 10 anos no ar. Eu fiquei pensando, falei, pô, vou retomar o site do Aran, mas vou retomar sozinho. Falei, pô, é mais legal juntar uma galera. E o primeiro cara que eu fui falar foi com o Castelo. Falei, pô, a gente sempre falou, por que a gente não faz um site? Aí começamos a juntar. Aqui que a gente chamamos um monte de gente que não topou. Aí chamamos o Nelson, que topou, Nelson Moraes foi um dos primeiros a topar, o Renzo foi um dos primeiros a topar, e a gente começou a fazer. Pô, como é que vai? Tivemos um puta brainstorm para decidir qual era o nome. Assim, então, ficamos entre Anta Cibernética, que era um nome que eu gostava muito. Mas aí, pô, vamos para a República dos Bananas, porque é o Brasil e ao mesmo tempo tem uma certa homenagem ao Angeli, porque o Angeli tinha dentro do Chiclete com Banana, tinha a República dos Bananas, que era uma coisa que ele fazia de vez em quando, e ao mesmo tempo ele tira sarro da gente, porque os bananas somos nós e tal. E começamos, né? Começamos e aí foi juntando gente, né? Foi juntando, foi juntando uma galera, o Rodrigo chegou e tal, eu fui chamando gente que eu via na internet que eu curtia, outras pessoas pediram para entrar, por exemplo, o Bennett, ele fazia charges para Folha, ele fazia rascunho, nem todas as charges saíam, então sobrava uma charge, falou, pô, a gente pode colocar essa charge, falou, pô, vamos embora. Ah, foi entrando, mais para frente o Castelo acabou, depois de um ano e pouco, o Castelo acabou desistindo, porque de fato a gente tinha uma expectativa muito alta com o site, que o site nunca cumpriu, né? Aí o Castelo saiu, a gente continuou, foi entrando gente, foi saindo gente, e ficamos. Só que chegou uma hora, cara, que assim, a gente nunca conseguiu transformar aquilo num negócio, porque a ideia era que a gente tivesse anúncio e tal. A gente colocou o anúncio do Google, eu consegui faturar ali no tempo que o site ficou 4 anos no ar, eu consegui faturar a fantástica quantia de US$ 100.
em 4 anos, né? Que não cumpriu nem o que a gente gastou para fazer o site. Aí chegou uma hora que todo mundo começou a dizer, a gente parou. Então o República hoje é um museu, né? A gente deixou ele lá, eu falei, eu vou deixar o site no ar e tal, porque está lá. Mas ele deu origem ao Marcha da História, né? O Marcha da História, que tem muitos seguidores no Twitter, o Marcha começou porque no primeiro ano, quando chegou Natal e tal, falou, pô, a gente não vai continuar fazendo texto de humor no Natal, passagem de ano. Então vamos criar uma coisa no Twitter para que a gente pode fazer, cada um faz de casa, coloca lá. E estava tendo muito perfil de foto histórica, né? O Twitter, naquele momento, estava começando a ter esse negócio de foto histórica, ainda tem bastante. Eu falei, cara, vamos pegar isso. A gente pega uma foto e inventa uma história que não existe. Cara, e deu muito certo. O Marshall continua, né? Quem toca sou eu, o Renzo e o Túlio Andrade, nós três tocamos, e deu muito certo. E a gente faz. Então, depende muito da inspiração. Às vezes eu entro lá e faço uma piada, às vezes eu estou muito inspirado, eu faço 10 de uma levada, assim, né? E ficou. Então, do República, quer dizer, além de ter inspirado o Bar do Silva, que eu acho muito legal e pô, fico muito feliz com isso, também gerou o Marcha da História, que é bacana. Pô, velho, eu fico feliz, velho, de verdade. O Marcha da História é fantástico. Assim, tem muita coisa politicamente incorreta e tal. Que inclusive eu quero comentar contigo algumas perguntas aí que o pessoal mandou, como se tu fosse o avatar da responsabilidade moral. Puta que Em pariu. Não, eu não relação. mereço isso. É, velho, Ah, em relação a tu ter trabalhado na Playboy e tal, um monte de menina mandou um monte de coisa ali. Aí tu vê como é que você vai responder, pô. Se quiser, né, também. É, tá bom. mas tá valendo. É, Edson, uma pergunta aqui. Primeiro, tu começou como quadrinista ou tu começou como roteirista ou jornalista? Não, cara, eu comecei como jornalista. Assim, eu queria ser cartunista desde o começo, eu queria fazer humor, mas comecei como jornalista. Meu primeiro trabalho como jornalista foi na Editora Abril, na redação da revista Contigo. E, e aí sempre foi uma coisa no paralelo, assim, os livros, os cartoons, foram uma coisa no paralelo. E roteiro não, roteiro eu me meti nisso quando a indústria editorial entrou em crise, quer dizer, continua em crise, mas entrou numa crise violenta ali por volta de 2013 e tal, e aí eu falei, bom, então eu vou tentar o roteiro e tenho feito. Mas não tenho abandonado o jornalismo, não. Eu trabalhei na Isto é Dinheiro até o ano passado, eu estava trabalhando na Isto é Dinheiro, fazendo uma revista de economia. Então, assim, não abandonei, eu continuo fazendo jornalismo. Cara, e é incrível, assim, como você consegue fazer essa transição, né, nesses vários nichos. Apesar deles terem ligação, mas são ligações bem, bem distantes. E tu consegue trabalhar bem, com maestria, com tudo, Opa, velho. travou? Travou? Não, voltou. Cara, mas assim, tem uma coisa que é o seguinte, narrativa é narrativa. Então, assim, contar uma boa história, ela funciona para tudo. Ela vai funcionar para roteiro, para literatura e para jornalismo, porque jornalismo, no fim, é uma história muito bem contada, né? Só que é uma história real, uma história bem apurada. Mas a narrativa, a técnica de narrativa, ela se mantém. O que muda são as especificidades de cada estrutura. Claro que uma estrutura de roteiro é muito diferente de uma estrutura de uma matéria. Mas, se você for ver, por exemplo, o New Journalism trabalha com cenas. Assim, você vê o Gay Talese rascunhando as matérias dele, ele escrevia assim, cena um, sabe, o que vai acontecer na cena um, quer dizer, já era um roteiro. Então são coisas diferentes, mas que tem uma sinergia entre uma coisa e outra quando se fala de narrativa. Contar uma boa história, porque no fundo tudo se resume a isso, contar uma boa história, né? Cara, e pra quem tá começando a carreira como escritor, é uma pergunta que a gente sempre faz para o pessoal que tá sendo entrevistado. Qual o conselho que tu daria? Porque assim, tem pessoas que acreditam que é experiência de vida, outros que você tem que viver histórias fantásticas, já tem gente que acredita que você tem que ser um catedrático, né, estudar pra caramba, e já tem gente que acredita que você tem que fazer um negócio com o coração. E qual é a tua fórmula, Edson, pra gente? Para os Cara, escritores aí do bar? O que você fala? O que você cara, ensina? minha fórmula é o seguinte: escreve todo dia. Escreve todo dia. Se você escrever
uma página por dia, no fim de um ano você vai ter 365 páginas. Você vai ter um puta romance na mão, cara. Se você escrever uma página por dia, você vai ter 300 páginas, é um calhamaço de livro. Então, assim, o único conselho que eu digo, que eu posso dar é o seguinte: leia pra cacete, leia tudo, leia tudo. Leia bula de remédio, leia todos os clássicos que você conseguir, leia coisas obscuras que ninguém vê, tenta descobrir escritores legais que ninguém conhece, porque a maioria dos escritores ninguém conhece, né? A verdade é que alguns poucos são conhecidos e vendem, e os outros não são. E, na real, os mais interessantes são geralmente os mais desconhecidos, né? Então, exige pesquisa, mas isso é como você descobrir é, gente de quadrinho, gente, é como você descobrir tudo, como música, assim, pô, você gosta de jazz, vai descobrir quem fez jazz, pega um combo lá, vai ver quem tocava cada instrumento, o que esse cara fez, o que ele fez antes, o que ele fez depois, ele saiu dali, ele montou um combo, o que ele fez depois. Com literatura é a mesma coisa, assim, pô, eu gostei desse livro, quem é esse cara, quem mais ele escreveu, quem escreve coisa parecida com ele, assim, sabe, hoje, com a internet, isso é muito fácil, você descobre isso com muita facilidade. Tem que ler e tem que escrever, mas tem que escrever todo dia. Entendeu? É isso. Assim, se você sentar e escrever todo dia, no fim de um ano você tem um romance. Mas tem que escrever. Você não pode ficar pensando, tem que escrever. É isso, por exemplo, com a história da pandemia, como eu também fiquei em casa, continuo em casa, e obviamente os freelas também rarearam. Cara, eu escrevi dois livros. Um que é o Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, que está pronto, vai ser publicado agora pela Bula. E tem um outro pronto que eu estou começando a ilustrar, porque ele vai ser ilustrado também. Então, assim, eu escrevi dois livros em um ano, além de ilustrar um livro infantil, porque eu falei, cara, como é que eu vou ocupar meu tempo? Eu vou ocupar meu tempo fazendo coisas. O que eu posso dizer é, ocupe seu tempo fazendo. E para os quadrinhos? Para quem está querendo seguir essa carreira também? Porque existe uma crise existencial, principalmente da galerinha nova que está começando, porque tu sabe que nesse meio tem muita gente que fala, pô, vou passar fome, ou é difícil você subir, é difícil você conseguir chegar num ponto onde aquilo te gere renda, aquilo te dê uma determinada estabilidade, e muita gente procura trabalhar em outras coisas, arrumar uma outra fonte de grana, e fica com aquele lance do desenho reprimido, do desenhista reprimido. Me dá um conselho aí, mano, pro pessoal. Cara, eu não sei se aí tem conselho, porque, na real, no Brasil, nem literatura e nem quadrinho vai dar dinheiro. Isso é um fato, sabe? Isso é um fato. Não dá dinheiro. A gente, infelizmente, tem. A gente está num país periférico, não se usa mais o termo terceiro mundo, mas é o que a gente é. A gente é um país de terceiro mundo, com uma economia muito mal desenvolvida, uma indústria editorial que nunca teve a preocupação de criar as nossas franquias, né? Era muito mais fácil você publicar o Homem-Aranha do que criar o Homem Calango, embora o Homem Calango hoje pudesse estar na mão do estúdio gerando muito dinheiro, mas ninguém teve essa preocupação quando deveria ter. O resultado é que os nossos maiores desenhistas nessa área estão todos trabalhando para a Marvel, para a DC, lá fora, e gerando renda para eles, ainda bem que ganhem muito dinheiro, eles merecem, mas não está gerando dinheiro para o nosso país. Entendeu? Então, assim, eu acho muito legal o Mike Deodato, por exemplo, que é um cara que eu curto, que eu adoro o traço e tal, mas eu adoraria que o Mike Deodato estivesse desenhando aqui, personagens criados por ele, gerando dinheiro no Brasil, vendendo para os leitores brasileiros e exportando, né? Isso nunca teve. Agora é mais difícil, porque se antes a gente tinha uma indústria editorial, que era uma indústria, e hoje essa indústria praticamente não existe, ela está muito reduzida, está muito reprimida por conta da internet. Então, assim, eu acho que tem que fazer, quem gosta tem que fazer, sabe? Não é essa bobagem de perseguir o sonho, que eu acho que isso é uma tremenda asneira, um tremendo clichê, mas assim, é fazer o que você gosta, o que te dá prazer, porque o que é legal é fazer, sabe? Não se preocupar tanto com assim, pô, isso vai dar certo, eu vou virar um best-seller. Cara, a resposta curta é não vai. Se você virar um best-seller, ótimo, maravilha, escreve outro, faz dois, faz três, mas a maioria de nós não vai virar best-seller, esse é o fato. Então, assim, continue produzindo, continue produzindo. Agora, eu acho muito difícil, pensando muito secamente sobre a história, assim, conseguir viver de quadrinho no Brasil. A não ser que você vá trabalhar para a Marvel, para a DC, ou o Angeli, de um determinado momento, ali nos anos 80, quando tinha o Toninho Mendes e tal,
o Angeli, Laerte, Glauco, aquele pessoal conseguiu tocar as coisas, fazer revistas, revistas autorais, o próprio Adão também estava nessa turma, mas foi um breve período, né? Foi um breve período e foi assim porque tinha um cara chamado Toninho Mendes fazendo as coisas, né? A gente fica muito na dependência de ter um cara que fala eu vou fazer, apesar de tudo eu vou fazer, porque não tem, nunca tem uma continuidade, né? Isso é a história do Brasil. Sempre alguém que faz um puta negócio acabou, o cara sumiu, morreu, acabou, acabou, destruiu. Então, mas eu acho que tem que ir em frente, cara, tem que ir em frente, porque o prazer é fazer, né? Saquei. Bom conselho, pô, bom conselho. Bem pé no chão. É, Edson. cara, eu li agora, só para complementar, eu li agora a biografia do Woody Allen. O Woody Allen fala isso. O Woody Allen é um cara extremamente bem sucedido, né? Agora está se ferrando um pouco na vida e tal, mas extremamente bem sucedido. E ele fala isso, cara. Fala assim: o prazer que eu tenho é escrever e montar. Assim, é isso que eu gosto. Eu não quero saber se vai dar bilheteria, se vai, eu não quero saber. Assim, o que me dá prazer é escrever e montar. É isso que eu curto. Entendeu? Eu não curto nem na estreia. Então ele fica falando assim: se ninguém quiser fazer filme meu, eu vou montar, eu vou fazer peça. Se ninguém quiser montar minha peça, eu vou escrever livro. Se ninguém quiser publicar meu livro, eu vou colocar o livro na internet. É isso. Boa, boa. Eu penso assim também. É, eu tava desempregado na época e eu falei, velho, eu vou postar o que eu escrevi e vou postar os hábitos que eu desenho. E foi. E vai. E uma ideia vai puxando a outra e agora estamos aqui, velho. Olha aí que maravilha. É isso aí. É, É isso aí. é isso. Edson, e bora falar das revistas, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tu começando contigo. Começando contigo. E, assim, porque a maioria, por exemplo, eu mesmo pensava, né, antes de conhecer o pessoal dos quadrinhos, gente que faz publicação e tal, a maioria do pessoal pensa, por exemplo, que a Playboy é só tipo o fotógrafo, a mulher, você tira a foto ali, pronto, acabou, né? E um estagiário qualquer pega e faz um texto ali que quase ninguém vai ler, etc, né? É assim que o pessoal pensava. Mas assim, como é que é trabalhar, tipo, dentro dessas grandes revistas, velho? Qual é a complexidade? Qual é a dificuldade? Como ela é montada, assim? Tu pode dar um... Cara, posso. Bom, vamos falar da Playboy então, porque contigo eu era muito foca quando eu estava no contigo. Mas assim, Playboy, cara, você tem razão, porque a Playboy no Brasil, no mundo também, se deixou, se deixou, se permitiu ser resumida a isso. Assim, o que que eu sou? Eu sou uma revista de mulher pelada. A Playboy não era isso quando ela foi fundada pelo Hugh Hefner em 52, ela não era isso. Quer dizer, a gente está falando de 1952, nos Estados Unidos, que é um país extremamente careta, carola, continua careta e carola até hoje, né? E o que acontece no mundo hoje também é fruto dessa caretice e desse reacionarismo americano, porque essas coisas nascem de lá. E a Playboy não foi a primeira revista de nudez. A Playboy foi apenas a primeira revista de nudez que se propunha a ter um conteúdo editorial melhor, que se propunha a lutar pela liberdade de expressão, que se propunha a lutar pela liberdade sexual, tanto do homem quanto da mulher, que se propunha a vender um estilo de vida hedonista, os prazeres do capitalismo, porque ela é fruto de uma mudança na sociedade americana que acontece durante a guerra. Porque durante a guerra, o que aconteceu? Os homens foram para a guerra, né? Foram lá lutar contra os nazistas. As mulheres foram para a fábrica. Então você teve mulher trabalhando em fábrica, mulher trabalhando em escritório, porque precisava de mão de obra. Quando esses caras voltaram, as mulheres não voltaram para casa, né? As mulheres falaram, não, assim, qual é? Entendeu? Eu não vou voltar para casa. Então, pela primeira vez, você vai ter escritório misto, você vai ter gente solteiro morando sozinho, porque o cara não tinha grana, morava com os pais. Mas aí você começa a ter um crescimento do capitalismo americano depois da guerra, porque a Europa está destruída e você tem dinheiro entrando, e você tem um cara que é solteiro, que trabalha no escritório misto e que mora sozinho, de preferência em Manhattan. Cara, imagina, é o paraíso, né? Assim, é aí que começa a liberdade sexual. Isso é fruto de uma questão econômica. E a Playboy foi a primeira revista a mostrar isso, né? A fórmula
do Hugh Hefner era da Girl Next Door, quer dizer, a garota da vizinhança, a garota da casa ao lado, né? Por quê? Porque a Playboy americana nunca teve celebridade na capa, só teve a Marilyn Monroe, porque ele comprou as fotos, que não foram feitas para ele, mas ela tinha uma garota comum. Só que ela tinha uma garota comum que era o WASP, que era a loirinha anglo-saxã, que era igual ao leitor dele. Porque as revistas que tinham na época eram revistas que mostravam mulheres latinas, era um outro tipo de revista, sabe? Então ele fez uma revista que, não, eu vou colocar mulheres como que se parecem com o leitor. Um leitor, claro, a gente está falando de uma classe média branca, bem estabelecida, foi para esse pessoal que ele fez a revista. A gente precisa ter esse contexto. Ele até foi o primeiro editor a colocar mulheres negras na capa, a fazer um clube em Chicago que era misto, que era multirracial, que sabe que ele recebia o Sammy Davis Jr., recebia todo mundo. Então, ele teve essa importância de defender isso, né, de comprar uma briga com a Suprema Corte, porque ele queria distribuir a revista e o Correio não queria. Então ele peitou uma briga com a Suprema Corte americana, dizendo que isso era um atentado à liberdade de expressão. Então a Playboy surge nesse contexto, né? Claro que daí ela aproveita toda a liberdade sexual que começa a partir dos anos 60, né? E tal, e daí ela cresce muito, a americana, tá? Ela vai nessa onda, né? Vai nessa onda de ser a revista da liberdade, a revista que prega a liberdade sexual, e ela é isso, né? No Brasil, a história é um pouco diferente, mas semelhante em alguns aspectos, porque no Brasil ela começa em 78. Em 78, a gente está em plena ditadura militar. Uma ditadura militar que tinha um aspecto moralista e também religioso, né? Que não era tão presente como é na cabeça do Bolsonaro, por exemplo, hoje, que consegue ser pior que isso, mas que era muito presente. Não existia revista de nudez no Brasil. A Playboy comprou briga com o regime, com a ditadura, para poder fazer uma revista, né? Para poder publicar. A Abril comprou, porque o Roberto Tivita acreditava na revista e acreditava que era importante fazer isso. Então, por exemplo, as primeiras Playboys, elas não têm nudez. A nudez frontal na Playboy vai acontecer sabe, no meio dos anos 80, depois da democratização, né? No período que está democratizando. A revista era censurada, né? As fotos não podiam sair. E ela pega, da mesma forma que nos Estados Unidos você tem uma liberação de costumes, a Playboy pega os anos 80, né? Que é a década pós-ditadura, que é uma década também de muita liberação de costumes, de liberação de linguagem, de reinvenção da música, com várias bandas de Brasília, inclusive, né? Todas que saíram de Brasília, com uma reinvenção do humor, uma reinvenção de muitas coisas. E a Playboy surfa nessa onda, né? Ela surfa, tanto que ela cresce nos anos 80, tem vendas extraordinárias nos anos 90, e aí, na virada do milênio, o jogo muda com a internet. Quer dizer, resumir assim, mais ou menos a história das duas Playboys e o que ela era, mas não respondi o que você perguntou. É como trabalhar nisso. Não, velho, mas, pô, fantástico essa aula, velho. Fantástico. Mas vamos lá. Continue o raciocínio aí. Então, agora, trabalhar na Playboy é isso. A Playboy brasileira, ao contrário da Playboy americana, ela optou por ter uma celebridade na capa. Isso é uma coisa, todo mundo acha que a Playboy é assim, mas a Playboy não é assim. É que nem McDonald's. Torta de banana só tem no McDonald's no Brasil. Se você chegar no McDonald's nos Estados Unidos e pedir uma torta de banana, não existe. A Playboy com celebridade na capa é uma jabuticaba, só existia aqui. Por que isso existia? Porque nos Estados Unidos a venda de revista é baseada em assinatura. Então você subsidia a assinatura, o país tem várias distribuidoras, então sabe, é difícil distribuir, você tem distribuidora religiosa lá no Bible Belt que não quer distribuir sua revista, você lida com o correio e o correio americano funciona, as coisas chegam direitinho. Então você subsidia a circulação, né? Você vende tudo pelo correio e você ganha do anúncio. Olha, eu tenho uma tiragem de 3 milhões de exemplares, que era o que a Playboy americana tinha. E aí você pega os anúncios e você ganha dinheiro com isso. No Brasil, a lógica de distribuição era outra, né? Você tinha uma distribuição que era da Abril, ela monopolizava a distribuição, e a venda era em banca. Como a venda era em banca, era necessário que a revista tivesse uma celebridade na capa. Assim, quanto mais famosa tiver a mulher da capa, mais eu vou vender revista. Meu sistema de distribuição é a banca. Então isso muda
muda a revista brasileira. E ela passa a ser dependente de celebridade. Né? Em algum momento, assim, apesar da Playboy ter tido vários momentos editoriais muito fortes, muito especiais, assim, é uma revista que teve o melhor do New Journalism passou pela Playboy, os melhores textos, o melhor do humor, tudo isso passou pela Playboy. Os melhores fotógrafos, os melhores ensaios, não só ensaio de erótico, mas ensaios de produção de moda. A Playboy era muito bem, sempre foi muito bem cuidada. Eu tenho orgulho que eu acho que a minha fase como diretor também foi muito bem cuidada, eu pelo menos acho isso. É, mas ela ficou muito dependente. Chegou um momento que ela só era vista como a mulher da capa. A Playboy era simplesmente a mulher da capa. Sabe? Ela se descuidou de contar para as pessoas que ela tinha um conteúdo editorial legal. A gente estava lá ralando e fazendo entrevistões que a gente queria que repercutisse. A gente fez várias, muitas entrevistas, matérias legais, e tendo um puta cuidado com o texto. Mas no fim das contas, a única coisa que aparecia era a mulher. Não, um pouco por culpa do jeito como a revista era marketeada, que a revista era vendida, né? Ela se descuidou disso e como assim a celebridade realmente era o que vendia, então todo o foco era na celebridade. Mas assim, era uma redação, não é que a gente chegava lá e tinha um monte de mulher pelada e piscina e gente com dry martini na mão, não, cara, era uma redação, né? Era uma redação. A gente chegava, a gente tinha expediente, tinha que fazer Pô, matéria, tinha que pautar, tinha que discutir pauta, né? Essas coisas, tinha que, sabe? Discutir entrevista, quebrava o pau avaliando revista, tudo. A única diferença é que a capa era negociada, enquanto, sei lá, quando eu estava lá, eu tirava sarro do pessoal, que eu falava, cara, eu queria trabalhar na vida simples, porque a vida simples, o editor pensa assim, minha capa do próximo mês vai ser uma torneira ou uma folha seca jogada no chão. Qualquer uma das duas tá legal. Eu não, cara, eu tinha que sentar numa mesa, eu tinha que negociar, eu tinha que acertar cachê, tinha que fechar um cachê que fizesse sentido, sabe, que não quebrasse a revista, tinha que pegar a mulher na hora certa, porque, sabe, se eu fosse atrás de uma celebridade instantânea, como uma Big Brother, por exemplo, tinha uma questão assim, cara, eu solto no mês certo, ou no mês seguinte ela vai perder 30, 40% de venda. Então a diferença era essa, a diferença era que a capa era um contrato, era resultado de um contrato, não era uma escolha editorial, mas também era uma escolha financeira. Era essa a diferença. caramba, velho, que interessante. Que fantástico. É Não, divertido. sério, velho, que fantástico isso. Então, tipo, olha só, é bacana esse lance. Então, assim, vocês eram uma equipe que escolhia, a, mediante custo e benefício, a pessoa que iria pausar. Era mais ou menos isso. Exatamente. Cara, Exatamente. muito, muito fera. Não, E. e as reuniões quebravam o pau, cara, porque a gente fazia reunião que era assim. Tinha um cara que era representante da distribuidora, que era o cara que estava escutando as bancas e que trazia inputs. Ele tinha sempre uma pessoa de marketing, tinha sempre uma pessoa do financeiro que estava analisando o cachê e tinha eu defendendo a escolha. E era um quebra-pau, cara, porque muitas vezes eu levava uma escolha e o cara da banca falava, não, mas ninguém quer essa mulher, os caras estão querendo uma mulher melancia. E eu, cara, não, mas, sabe, não é possível, isso não é possível. Não, pode, não, porque, cara, era um inferno, mas era muito divertido. Agora, olhando em retrospecto, na época eu achava um saco, hoje eu acho muito divertido, cara, foi muito legal. Pô, velho, imagino. Aí, assim, Edson, uma dúvida aqui. No caso, vocês contactavam a. Assim, essas mulheres famosas têm assessores, né? Tem assessores, No todas. caso, por exemplo, elas se colocavam na disposição ou vocês procuravam elas com antecedência? Chegava, contactava 5 mulheres e falava, olha, essas daqui podem ser as nossas próximas capas, ou vocês decidiam ali depois que entrava em contato? Como é que seria? Como é que era? Não, era exatamente isso que você falou. A gente sempre trabalhava. Quem fazia o contato tinha uma garota que trabalhava no Rio com a gente, que era uma fila fixa, e eu. A gente que controlava essas reuniões. Cara, a gente sempre trabalhava com pelo menos três. Eu nunca abri uma edição sem ter três alternativas de capa. Nunca abria. Então, assim, eu tinha uma fotografada e duas em negociação, sempre, sempre. E a capa de agosto, que era a edição de aniversário, eu começava a negociar em janeiro. Assim.
E, sabe? Porque essa eu tinha. A capa de agosto sempre a gente trabalhava com 6 opções. Sabe? assim, eram quantias enormes, né? Que se pagava para as meninas. Cara, assim, eu não vou falar em valores, não, Uhum. mas eram cachês, assim, bem saborosos, assim, bem interessantes. Mas, assim, em- em- claro que também não era só o cachê, né? O que eu sempre falava era o seguinte: a mulher tinha que acreditar naquilo, né? Que o ensaio era importante para ela, pela carreira dela, o que ela estava se sentindo bem, se ela queria posar. Porque se a discussão ficar só na grana, nunca ia para frente, sabe? Nunca. Eu nunca vi uma discussão que eu falei, eu quero X, então eu te pago X, mas eu quero, sabe? A discussão nunca rolava por aí. Se rolava por aí, não, geralmente não fechava. O pessoal vai brigar comigo, cara, mas eu tenho que falar isso. Ah, assim, 10 anos, 15 anos depois, algumas modelos famosas aí, elas falam que hoje são arrependidas de terem pousado N é, modelos que falam isso. Né? Mas é interessante tu tá comentando isso, que não era só pelo dinheiro, né? Tem um negócio da carreira. É porque, assim, tem o que a gente recebeu, Edson, discutindo entre a gente, foi o seguinte, pô, a Playboy, revista masculina, é objetificação da mulher e tudo, mas a maioria da galera esquece que a modelo aceita a proposta. E ela tá lá de livre e espontânea vontade. E tem realmente. A Playboy alavancou a carreira de muita gente. E abriu Não, sem, oportunidades. sem dúvida. Cara, eu só tenho duas coisas a dizer. Primeiro, assim, é o que eu estava contando na história. A Playboy também é importante para a liberação feminina, para a liberação sexual da mulher. Ela foi importante nos Estados Unidos, foi importante aqui, sabe? Fazendo assim, uma mulher que tinha coragem de posar nua, numa América carola e careta, que hoje em dia está mais carola e mais careta, só que naquela época a caretice estava toda na direita e agora a caretice está na direita e na esquerda, que é mais difícil de você lidar, porque todo mundo é careta e conservador e reacionário. Mas assim, uma mulher que tinha coragem de posar nua naquele momento, cara, ela estava assim, ela estava se expondo, sim, mas ela estava levantando uma bandeira para a liberdade sexual das mulheres, que eram muito reprimidas naquela época. Mesmo no Brasil, se a gente pensar bem, a sociedade durante a ditadura era quase um statement você está na capa da Playboy, né? E mesmo assim, quer dizer, eu acho que a sociedade dos anos 80 ela era muito mais liberal do que a gente vive agora. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito mais conservadora, mas ainda assim era um problema, né? Era assim, a mulher que aceitava fazer isso, ela estava fazendo um statement também, né? Eu lembro que quando uma das capas que eu fiz e que eu gostava muito foi uma capa com a Fernanda Young, que a gente depois até ficou amigo e tal. Inclusive, senti muito quando ela morreu, que a gente Faleceu. trocava mensagem de WhatsApp e tal. E a Fernanda falou isso. Ela falou, cara, eu vou fazer Playboy porque eu entendo o que a Playboy significa para a mulher. E a Fernanda era feminista, sempre foi, né? E ela entendia isso, a importância da Playboy para a mulher. Agora, eu acho assim, cara, o que eu digo é o seguinte: se está arrependida, eu não tenho mais nada a ver com isso, não trabalho mais, a Playboy já fechou, não existe mais. Mas assim, quem se arrepende é só bater na porta da editora Abril, que continua a existir, e devolver o cachê. Bate lá e fala: olha, eu posei na Playboy há 10 anos, mas eu estou arrependido, estou aqui, está o meu cachê. Eu acho que a Abril aceita, apesar da Playboy não existir mais e não fazer parte da Abril, eu tenho a impressão que a Abril aceita. É só ir lá e devolver o cachê. Na boa. Oh, maravilha, velho. Cara, e as festas, velho? Conta aí. Cara, as festas, assim, a gente sempre tinha, assim, quase toda edição a gente tinha uma festa, entendeu? Mas que era uma festa, na verdade, dada, que a gente fazia para a capa da revista. A capa da revista, ela levava os amigos e tal, não sei o que, e era isso. Eram festas patrocinadas e tal. Na verdade, cara, eu ia em todas e eu achava meio um saco, sabe? Para falar a verdade. Sim, eu ia porque eu tinha que estar lá, entendeu? Mas não era.
Não era uma coisa. Porque eu detesto som alto, eu não, sabe? Então, assim, eu não sou muito bom de bebida, minha bebida, assim, é o uísque, mas eu, sabe, depois do terceiro não dá mais. Então, assim, cara, eu tomava 3 uísques e depois de 1 hora eu estava muito afim de ir embora, sabe? Não ia, mas estava muito afim de ir embora. Caraca, já pensou? Pô, você paga pra ir pra festa da Playboy, velho. Então, tu conheceu muita gente, então, né? Não, conheci. Conheceu muita Assim, isso gente. foi muito tempo de jornalismo, né, cara? Conheci tanto na Playboy quanto nesse trajeto inteiro de jornalismo. Você acaba encontrando um monte de gente. Cara, fantástico. Oh, essa história aí que tu tava falando de estar sempre nas festas todo mês e acabou enjoando é que nem aquela história do cara que comeu picanha a vida inteira, né? O cara comia picanha todo dia, em um ano ele chegava e falava, não, não quero mais picanha, né? Tem, tem tudo a ver. É, tem tudo a ver. Mas enfim. Mas assim, cara, a Playboy é isso que eu te falo. A Playboy era uma revista, como qualquer outra, com a única diferença que boa parte dela era tomada por ensaios de nudez, que eram ensaios negociados. Essa era a única diferença. Não existia grandes diferenças no dia a dia da redação com o dia a dia de gente que estava trabalhando na vida simples, por exemplo. É, talvez a única diferença era que a Playboy era muito grande, então era uma revista muito grande, era uma revista importante dentro da Abril, e a responsabilidade de quem fazia era consequentemente maior, porque você tinha uma cobrança por resultados financeiros, né? Enquanto que numa revista menor tinha menos cobrança. Tinha também, mas certamente era uma cobrança menor. Essa é a única diferença. Entendo. Meu velho, e fala do teu livro que tu vai lançar Ah, agora. então, deixa eu falar. Que é esse aqui, cara. Tá, histórias. Tá dando para ver aí? Tá. Histórias jamais contadas da literatura brasileira. Esse livro acabou de ficar pronto. É um lançamento da revista Bula, da qual eu sou colaborador. Vai estar à venda só online. Então, ontem a gente ficou montando uma lojinha e tal, porque é o lançamento da Bula como editora. A gente é uma experiência que a gente está fazendo. E é esse livro. E é um livro de humor. O primeiro livro que eu ilustro também, então tem ilustração. Que eu sempre quis fazer um livro ilustrado, então esse é o primeiro que eu escrevo e ilustro. E são histórias jamais contadas da literatura brasileira, né? O dia que o Machado de Assis saiu no braço com José de Alencar, o dia que o Paulo Coelho foi invocar um demônio para vender mais livros e tal. É esse tipo de revista. Começa com o Pero Vaz de Caminha e vai até o Braulio Bessa. Então, pega tudo. Pega toda a literatura brasileira. E tá muito engraçado, cara. Eu me diverti muito escrevendo. Show, cara. Eu vou colocar depois o link quando fizer a edição. Vou pegar alguma imagem também, vou colocar direitinho montado, do jeito que a gente sempre faz. Tá, bacana. Bacana. Edson, só que para não passar muito tempo e outras perguntas, na edição da revista Sexy, era praticamente a mesma coisa da Playboy ou tinha alguma diferença, cara? Deu uma cortada, eu não escutei o começo da pergunta. Na edição da revista Sexy, tinha alguma diferença assim da Playboy ou era praticamente esse mesmo processo? Cara, era o mesmo processo, só que a Sexy tinha menos dinheiro, naturalmente, era uma revista que tinha menos grana. Em contrapartida, a gente tinha muito mais liberdade editorial, né? A gente fazia o que queria na Sexy, o que era muito divertido, assim. Eu fui para a Sexy, na verdade, porque assim, eu era redator-chefe da VIP, que também é uma revista masculina, eu trabalhei na VIP, e foi uma coisa super importante na minha carreira, porque era uma revista muito bem humorada, e eu era redator-chefe, e estava muito feliz lá, muito feliz, achando que a gente estava fazendo uma puta revista, a gente se divertia muito e tal. E num belo dia, nós fomos todos demitidos, né, defenestrados. A gente chegou de manhã, estava demitido o diretor de redação, o redator-chefe e a diretora de arte. Fomos Cara, três demitidos. que merda. E eu me lembro até que eu estava negociando uma capa com a Sabrina Sato, que ela tinha acabado de surgir no Big Brother, e a gente, sabe, tava, e eu tive que. O meu diretor me ligou, falou: vem 7 da manhã, a gente entrava às 11, vem para cá agora. Eu falei: bom, me ligando às 7 da manhã,
só pode ter acontecido hoje. Ou a revista fechou, que era uma coisa que estava acontecendo muito na Abril na época, ou estamos demitidos, todos demitidos. Fui para lá, cancelei a reunião com a Sabrina, fui para lá, estávamos todos demitidos, né? Porque a direção achava que a revista não cumpria os padrões editoriais e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e estava demitido. E era uma revista que dava certo, não era uma revista que vendia muito, tinha muita repercussão. Aí que aconteceu? Tinha um jornalista lá que era muito amigo meu, Paulo Nogueira, ele falou, não, fica por aqui e tal, me colocou num núcleo que ele estava criando lá e tal. Os outros foram demitidos, eu fiquei, mas eu fiquei saindo, né? Porque eu recebi uma ligação do Ângelo Rossi, que era o dono da Sex, e falou, olha, eu soube o que aconteceu, você não quer vir para cá dirigir a Sex? Porque eu estou querendo fazer umas mudanças editoriais, eu acho que você é o cara. Cara, eu fui, assim, sorriso até aqui, né? Com faca no dente, como Pô, se diz. imagino. Faca nos dentes, falando, cara, agora eu vou botar para fuder. E assim, eu vou. E aí eu lembro que eu encontrei um amigo meu e falou, cara, agora a VIP tá fudida. Eu falei, não, a Playboy tá fudida. Porque eu sei que o dinheiro tá lá. E eu sei, assim, a gente fez uma mudança editorial, era imprimir humor e mais qualidade editorial na Sex, que não tinha, era só uma revista de nudez. Então, assim, olha, a gente vai fazer uma revista engraçada, bem humorada, com texto bem escrito, pro, pro cara de hoje, pro homem que lê revista hoje. Porque a Playboy falava de Dry Martini e tal, e Lamborghini, a gente vamos fazer uma revista que fala de Fusca e de cerveja. E é isso que a gente vai fazer. E com humor e tal. E deu muito certo, cara. Primeiro, porque o Ângelo deu total liberdade editorial para mim e para a equipe que foi para lá comigo. E a gente começou a dar canseira na Playboy. Né? A gente, assim, de cara, a primeira edição que a gente fez, bateu a Playboy na banca. Aí fizemos, mais para frente, fizemos uma que bateu de novo. Aí, depois a Ariane, que trabalhava na Playboy, foi para lá para cuidar dos ensaios. A gente faz uma capa com a, com a. Quem era? A Sheila Carvalho, que daí ela bate a circulação inteira da Playboy, porque a Playboy tinha muito assinantes e a gente sempre batia na banca e perdia nos assinantes. Quando a gente fez a Sheila, a gente bateu a circulação total da Playboy, pela primeira vez na história. Aí o Ângelo fez um anúncio inteiro no meio mensagem, no jornal de trade, né? Falando disso, assim, a Sex não pode mais ser ignorada, porque ela vende mais que a Playboy. E aí a Playboy me ligou e me convidou para voltar para Abril. Na verdade, eu saí de lá achando que eu nunca mais ia pisar na Abril. Falei, pô, nunca mais volto para Abril. Acabou, depois da história da VIP. Mas o que aconteceu é que as coisas também mudaram na Abril. O Jairo Mendes Leal, que era um cara que eu conhecia desde a época da VIP, da Exame, ele virou o presidente da editora Abril, e aí queria que eu voltasse. E, e eu lembro que, cara, eu fiquei muito dividido na época. E eu lembro que os meus amigos falavam, cara, mas o que você está pensando? Assim, não tem o que pensar. Pô, você está fazendo a SEC, você tem um convite para Playboy. Assim, não tem o que pensar. Mas eu fiquei bem, eu falei, não, eu vou fazer e tal. E fui para Playboy e acabei ficando 7 anos na Playboy. E, cara, eu te digo com sinceridade, se aquela turma que estava lá, não eu, mas a turma que a gente montou, se não tivesse passado por lá, talvez a vida da Playboy no Brasil tivesse sido mais curta, alguns anos mais curta, sabe? Porque logo depois a gente saiu, e 2 anos depois a Playboy fechou. Porque era uma revista difícil de ser feita, assim, equilibrar Imagino. dinheiro, contas, cachês e conteúdo editorial não era uma operação fácil. E, sabe, foi a gente saiu e a revista fechou. Foi isso, basicamente. Mas, assim, no dia a dia, a SEC só tinha menos dinheiro, tá? Era a mesma coisa. Só tinha menos dinheiro, a gente trabalhava com muito menos, e isso nos obrigava a ser muito mais criativos também, né? Porque falta de dinheiro é muito bom para exercer criatividade. Eu que sei. Eita, meu amigo. É isso. Entendi, meu velho. E tu acha que a internet. Vamos dar aqui a pergunta. Como é que foi essa transitoriedade, cara, do físico pro virtual? Tu que acompanhou, né, essa fase da não internet para quase tudo hoje ser jogado online, né? Sim. Me conta aí. Cara, o que aconteceu foi assim, foi uma destruição da mídia, né? Eu acho que muito do que a gente vive hoje
é em função disso. Porque eu sempre falo o seguinte, cara, se o cara era terraplanista, vamos supor que eu seja terraplanista. E eu quero te convencer e não existe internet. Então eu acredito que a Terra é plana, que Jerusalém fica no meio, que sabe tem um círculo de gelo em volta da Terra. Como é que eu faço isso se não existe internet? Cara, eu vou falar para os meus amigos no bar, eles vão dar risada e me chamar de maluco. Aí eu tenho que fazer um fanzine, né? Eu tenho que criar um fanzine, imprimir, distribuir. Então é muito mais difícil. Quando você tem internet, se eu fizer um, um perfil no YouTube ou no Twitter e começar a falar, eu vou juntar, porque eu estou falando com o mundo inteiro, um monte de maluco que vai começar a dar suporte. Dali a pouco, a Terra plana virou uma realidade. E um grupo. Né? E a mídia funcionava como uma intermediária do discurso. A mídia intermediava o discurso. O que acontece hoje é que a mídia não tem credibilidade, não tem poder, e o discurso é direto. Né? É isso que a gente está fazendo aqui, o discurso é direto. A gente é responsável, a gente não vai falar absurdos aqui, mas tem um monte de gente aí que ganha grana sendo irresponsável. Então, é por isso que o mundo está tão reacionário e tão intransigente. Porque, assim, você fala com pessoas que pensam como você e você começa a expelir todo mundo que discorda de você. E isso leva a uma sociedade cada vez mais autoritária. E o problema é aquilo que a gente estava falando. O autoritarismo, antigamente, ele estava claramente à direita. Hoje ele está à direita e à esquerda. E quem é autoritário? O cara que é assim, ah, não, mas eu sou autoritário, mas a gente está do lado da civilização, nós somos legais. Tá, mas o outro lado está dizendo a mesma coisa. Assim, você vai ver o discurso do Olavo de Carvalho, não, estamos aqui defendendo a civilização ocidental. Não, vocês estão fomentando a discordância e a intolerância. Porque, cara, democracia, basicamente, é você respeitar quem pensa diferente de você. Porque, pô, eu respeito só quem pensa igual, mas então não é democracia, cara. Aí tá fácil, o cara pensa igual eu, ah, legal, você é bacana. Tal. Não é assim. E a internet, as empresas de internet, elas são empresas de mídia. Assim, é isso. O HTML é um protocolo de transferência de mídia. Ele é isso. Então, assim, o Twitter, o Facebook, o próprio Google, o WhatsApp são empresas de mídia. Como é que essas empresas crescem? Destruindo a mídia tradicional. Assim, destruindo revista, destruindo jornal, sabe? Destruindo a Playboy, por exemplo, é uma vítima disso. Ela acabou porque a pirataria dos ensaios não permitia que ela sobrevivesse. Ela morreu, né? Sem entrar nas questões filosóficas sobre como a sociedade mudou nos últimos anos, porque isso também é resultado da internet, né? Mas basicamente foi uma questão de, 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 de meio, de você não conseguir sustentar um negócio. E assim, se você não tem mídia, o discurso começa a ficar radical. O que a gente está vendo hoje no mundo são grupelhos que se apropriam da internet, que criam uma página no Facebook, criam um perfil no Twitter, criam um canal no YouTube e começam a falar para uma mesma turma. Intolerância vai sempre produzir intolerância. Não tem intolerância do bem e não tem intolerância do mal. Eu detesto a correto porque eu acho que ela já não serve, ela começou como piada e não é isso mais o que a gente está vivendo. Eu não gosto e não uso. O que a gente está vivendo hoje é um dilema muito mais sério. É o seguinte: um grupo de pressão tem o direito de inibir o discurso de uma pessoa que ele não gosta. É disso que a gente está falando. Sabe? Ah, eu não gosto dele porque eu sou religioso, ele fala mal de religião. Então vamos lá e vamos impedir. Não, eu não gosto dele porque eu sou gay, ele fala mal de gay. Então vou lá e vamos impedir que ele fale. Assim, esse é o problema, esse é o dilema do século XXI, me parece. Assim, a gente não existe democracia sem liberdade de expressão. E se a gente não tolera a liberdade de expressão, a gente também não tolera a democracia. A gente pode falar, não, eu sou a favor da democracia. O Bolsonaro também disse que é a favor da democracia. Todo mundo é a favor da democracia. Mas democracia é basicamente respeitar o direito de quem discorda de você. Senão, não existe. Então, para mim, esse é o grande dilema da internet. A internet acabou com a mídia. Eu acho que sem ter uma mídia forte, respeitável, para intermediar o discurso, a gente está à beira da selvageria, que eu acho que é onde a gente está hoje. Assim, a gente está indo para um mundo muito selvagem, onde ninguém respeita a opinião discordante. Sabe? E a gente está vendo o resultado disso.
sabe? Você elege o Trump, você elege o Bolsonaro, você elege Maduro, para não ficar só, elege o Erdogan, elege o Putin na Rússia. Assim, as pessoas que. O Boris Johnson no Reino Unido, assim, você começa a eleger o radicalismo porque ficou fácil. Assim, se eu defendo ideias radicais, eu tenho gente que me apoia e, e, na verdade, fica um contraponto entre duas ideias radicais, porque ninguém quer dialogar. Então, o cara vai por exclusão. Assim, ah, não, aquele cara lá eu não quero saber porque ele é comunista, vai fechar a igreja e tal, mesmo que seja tudo mentira, né? Vai soltar uma madeira de piroca e tal. Você mente, mente, mente. Ah, então eu vou votar nesse aqui. Porque, sabe, não é solução, cara, não é solução. Assim, esse é o grande problema da internet. Em vez dela fomentar a liberdade, que era isso o que se esperava, era isso que todo mundo dizia nos anos 90, ela está fomentando a intolerância. Como é que a gente vai resolver isso? Cara, eu não sei. Se você souber, você me conta, porque eu te juro que eu não sei. Como é que a gente resolve essa pendência? Velho, eu também só tenho mais dúvidas em relação a isso. Cara, e aproveitando esse teu comentário, e como é que fica fazer humor hoje em dia nesses tempos tão radicais, tanto da esquerda quanto da direita? Porque tu pisa em ovos, tu quebra os ovos que tu pisa, como é que é o esquema? Como é que tá? Cara, eu acho o seguinte: tem muita gente que reclama, ah, não dá para fazer piada com nada e tal. Assim, eu acho que dá. Dá se você trouxer essa discussão para o interior da piada. Assim, isso é a piada, né? Assim, se você transforma isso em piada, essa discussão em piada, tá tudo certo. Esse é o humor. Assim, eu fico um monte de gente. Cara, uma pergunta que eu escuto com muita frequência assim: pô, mas ninguém te processa? Não, ninguém me processa. Por quê? Porque, cara, assim, eu sei como fazer humor de uma forma que eu não tô assim. Cara, e assim, não é uma questão de você abrir mão das suas ideias, não. É você defender as suas ideias. Mas é você trazer o objeto de discussão para o centro do humor. Assim, qual é o objeto de discussão? Ah, é linguagem não binária, sabe? É menino, menina e menine. Cara, isso é um esquete de humor. Esse diálogo já é um esquete de humor. Assim, qual o problema de você discutir? Isso é uma discussão que está acontecendo na sociedade. Então, assim, se você traz isso para o humor, cara, por exemplo, objetificação da mulher, que é uma coisa que você falou. Cara, traz isso para o esquete, né? Traz isso para uma piada. Faz um cartoon com um casal discutindo sobre isso. Por exemplo, sabe? O que acontece? Sabe? A garota sente que ela tá sendo um objeto, ou ela gosta de ser admirada. Assim, entendeu? Assim, isso é objeto de humor. Traz isso para o humor. Se você trouxer isso, você não tem problema. Então, eu acho o seguinte: eu acho que o problema não é o tal do politicamente correto. O problema é eu vou calar determinado humorista porque eu não gosto do que ele fala. Aí eu acho que é o problema. Assim, eu não gosto do Danilo Gentili, por exemplo, eu não gosto das posições dele, então eu vou ficar o tempo inteiro tentando impedir que esse cara faça humor. Não é assim, entendeu? Não é assim. Né? Ou eu não gosto do Marcelo Adnet, então tudo, ou eu não gosto do Porta dos Fundos, então vamos fazer campanha, vamos tirar o Porta dos Fundos do ar. Não, não é assim. Eu acho que quanto mais gente falando merda, melhor vai ser a sociedade. Deixa todo mundo falar o que quiser. É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, mais humana, mais inclusiva, mais democrática, mais representativa. Não é excluindo o discurso, é colocando mais discurso no bolo. Edson, curti demais, velho, teu posicionamento. Meu querido, tinha um monte de, Muito bom. tinha um monte de pergunta aqui que as meninas colocaram, mas por ignorância da minha parte, eu não sabia como é que era o funcionamento da revista. A gente acredita que funciona de uma outra forma completamente diferente, então eu vou pular isso aí. Eu vou até pedir desculpa Tá depois. bom, não, mas se quiser fazer alguma, pode fazer também. Cara, Então, deixa eu pegar aqui, ver se tá tranquilo. Ah, alguém perguntaram aqui quem faz a seleção das mulheres que serão fotografadas. Isso aqui você já respondeu, né? Como é que é o processo seletivo? É, tem, tem uma pergunta aqui, pô, que fala o seguinte, que isso aqui, acho que não é problema seu, obviamente, né? É problema de toda uma construção midiática e tal. É,
falando o seguinte, que o homem que fica viciado em pornografia transa mal. Resumindo, a revista e, e esses esquemas de produção pornográfica condicionam o homem a ter um exemplo de mulher, a criar e se condicionar aquela prática ali, e isso atrapalha na hora da transa, né? Uma pessoa postou aqui. Que tu... Cara, eu assim, eu acho que assim, acho que todo homem transa mal, o homem não sabe transar, e eu acho que não sabe transar porque o homem consome pornografia, né? Acho que o homem é muito visual, ele consome pornografia. Então todo homem conhece pornografia, a não ser que ele seja um aborígene no meio da Austrália, e que eu acho que ele já deve ter acesso à internet, deve estar consumindo, deve estar entrando no Pornhub também para ver as coisas. A menos que seja isso, ou seja, uma tribo não contatada da Amazonas, do meio da Amazônia, ele provavelmente consumiu pornografia, então ele transa mal. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: aproveita que ainda tem tribos não contatadas na Amazônia. E a Amazônia ainda existe. Então, vai para lá, porque lá deve ter uns caras que transam muito bem, porque no resto do mundo não existe mais, cara, acabou. Não, ainda tem o esquema da mulher consumir pornografia também. Será que a mulher vai transar mal também por conta disso? Porque Pois é, né? o que mais a gente viu aí no anos passados aí foram os índices, né? Ainda mais, eu quero ver o que vai sair depois, quando publicarem esses índices pós-pandemia, né? Ah, Pois é, não, deve ter estourado, eu imagino, né? cara, Então, tem outra aqui, mas foi genial. Olha só. É, qual é o limiar entre admiração e objetificação? cara, eu não sei responder isso, entendeu? Eu não sei responder isso. O que eu poderia dizer é o seguinte: é, um ensaio de nudez só é feito se a mulher quiser, né? Ninguém vai pegar uma mulher e falar, vamos lá, te fotografar pelada. Vem cá. Não, não, isso nunca existiu. Né? Isso nunca existiu em nenhuma revista, em nenhum lugar do mundo. Isso era um acordo. Né? Então, e, assim, quando eu estava na Playboy trabalhando com ela, eu sempre repetia isso para as modelos e atrizes com quem eu negociava. Eu falava, olha, isso tem que fazer sentido para você, para sua carreira, assim, para os seus desejos, para suas ambições, para sua vaidade. Se isso não faz sentido para você, não adianta falar em dinheiro. Assim, primeiro isso tem que fazer sentido para você. Se isso faz sentido para você, a gente começa a discutir o cachê, as condições, o que a gente precisa, como é que a gente pode fazer o ensaio. Mas a primeira pergunta era essa: se faz sentido? Você está afim de fazer? Se você não está afim de fazer, acabou a conversa, cara. Eu lembro que uma vez, eu não vou dar o nome da atriz, mas é uma atriz que é linda, muito famosa, e ela estava estreando uma peça, e na Playboy eu fazia muito isso. Assim, pô, ela está estreando uma peça, vamos mandar para ela um arranjo gigante de flores, porque ela está estreando, com um cartão dizendo parabéns pela sua peça e tal, e gostaria muito de tomar um drink com você. Era isso que eu fazia. Mandei um caminhão de flores, escolhi rosas e rosas, era um caminhão de flores. Ela ficou muito envaidecida, e aí o agente me ligou e falou: "Pô, ela ficou muito envaidecida e tal, mas ela acha que isso não tem a ver com o trajeto dela como atriz, não tem a ver com a carreira dela, mas ela queria agradecer muito. Mas só por curiosidade, ela mandou perguntar quanto você pagaria." Eu falei: "Não, cara, não." Assim, então, se isso não faz sentido para a carreira dela, então também a gente não vai falar de grana, porque a gente só pode falar de grana e de cachê se isso faz sentido. Se é só curiosidade, então, legal. Que bom que ela gostou das flores, obrigado, valeu e acabou. Era isso. Cabuloso isso aí, velho. E, mano, e quem escolheu os lugares que elas iam fotografar? Era você também? Porque teve Cara, fotógrafo. às vezes isso entrava na negociação, dependendo do ensaio de capa, entrava na negociação, sabe? Porque às vezes a gente incluía viagem, a gente incluía locação, às vezes não. Na maioria das vezes, a gente tinha uma produtora que cuidava do ensaio, e na maioria das vezes isso era resolvido entre a produtora, o diretor de arte e o fotógrafo. O fotógrafo tinha muito peso, pelo menos durante a minha gestão na Playboy, assim, eu empoderei muitos fotógrafos. Assim, o fotógrafo decide que narrativa ele quer, como é que ele quer contar, e acerta isso, entendeu?
Eu empoderei os fotógrafos porque eu achava que era assim que tinha que fazer. Assim, na verdade, um ensaio fotográfico é uma obra de arte, ele tem uma narrativa, ele sabe. Então o fotógrafo tinha que ter liberdade. Para isso, eu sei que em outras gestões, em outros momentos da Playboy, o fotógrafo não tinha tanta liberdade. Ele saía da redação com uma tabelinha de quantas fotos precisava ter no frontal, de não sei o quê, não sei o quê. É, na minha época, isso não existia. Assim, era uma, assim, ó, eu dava liberdade para o fotógrafo. Então, isso era decidido com o fotógrafo, às vezes com o fotógrafo que é a produtora, cara. A gente, ó, vai ser em tal lugar, dia tal, a produção é essa, ok, vai lá e faz. Saquei. E tu trabalhou com Duran, né? Trabalhei, tanto na Sex quanto em todas as três, na VIP, na Sex e na Playboy, muito na Playboy. Que, Na Playboy bastante. que ele era uma sumidade no meio dos fotógrafos, era? É um cara Cara, importante, eu né? acho assim, nessa coisa de retrato, e, bom, no ensaio de nudez eu acho que não tem ninguém que consegue fazer uma coisa que o Duran consegue, que é ter uma proximidade com o modelo que ele acaba com a quarta parede. Quando você olha para o ensaio do Duran, você tem a impressão de que aquela garota está lá para você, só com você, que não tem, sabe, milhões de leitores dividindo aquele ensaio com você. Parece que ela está ali para você. Isso é um talento, e é um talento que é do Duran. O Duran consegue isso. Outros fotógrafos também conseguem, mas o Duran, isso é muito forte no trabalho dele. E é por isso que ele também é um bom retratista. Então, se você vê um retrato feito pelo Duran, ele tem essa qualidade porque ele consegue essa intimidade do retrato. Eu estou falando de retrato, de portrait mesmo. Eu gosto muito do trabalho dele, sempre gostei, cara. Sempre gostei. Sempre. Até hoje, de vez em quando, a gente troca mensagem e tal. Antes da pandemia, a gente de vez em quando saía para almoçar e falar merda. Agora não dá mais. Caramba, velho. Que coisa. E pra gente encerrar, Edson, a capas que você mais gostou. Eu não vou perguntar as capas que você não gostou é, tanto assim, né? Porque vai ficar paia. Mas e capas que você gostaria de ter chamado e acabou não chamando. Bom, as que eu não gostei, realmente eu não ia falar É, mesmo, mas assim. Cara, assim, eu vou falar das que eu, não só das que eu fiz, das que eu fiz, eu gosto muito da capa da Cleo, acho que aquela edição de aniversário, que tem dois ensaios da Cleo Pires, é uma edição muito forte, é uma edição muito boa, não só pelos ensaios, que são muito bons, um é do Bob Wolfson e o outro é do Jacques Dequiquer, não só pelos dois ensaios, que são muito bons, mas pelo conteúdo editorial. O conteúdo editorial é muito forte, né? Então você tem um conto do Rubem Fonseca inédito, você tem 10 páginas de cartoon do Ziraldo, um conto do Rubem Fonseca ilustrado pelo Ralph Steadman, inclusive, que foi, entendeu? Foi a única ilustração que o Ralph Steadman fez para a revista brasileira. Então, é uma edição forte, assim como entrevista e tudo. Gosto muito da primeira edição que eu fiz da Flávia Alessandra, que foi logo no começo que eu estava entrando na Playboy, a gente precisava de uma capa importante, então eu gosto muito do Ensável, que é muito bom, feito pelo Duran, eu gosto muito. Agora, das outras capas, assim, eu gosto de uma capa antiga da Cristiano Torlone, feita pelo Trípoli nos anos 80, que é uma Playboy que eu gosto muito, um ensaio muito bonito. Que mais? Gosto do ensaio da tiazinha pelo que ela era, pelo que ela representava naquele momento, tá ali. Eu acho que Foi da tua época, como. não, não, não. Não? Essas que eu tô falando, não. Tiazinha não é da minha época, e nem Cristiano Torlone, muito menos. Certo. Uhum. Eu estava começando em jornalismo nessa época. Tiazinha é uma revista que me marca muito, porque ela era muito bonita, ela fez um sucesso extraordinário, né, na televisão. E eu me lembro, cara, que eu estava andando por São Paulo, não sei se você conhece São Paulo, mas tem a Praça da República, Fui aí que é uma uma praça vez. legal, grandona ali e Eu tal. fui na República. Cara, eu lembro que eu tava. Tem uma banca, tem várias bancas na Praça da República, mas tem uma bem, bem no centro dela. Eu lembro que eu estava saindo do metrô e tinha uma fila de moleque na porta da banca. E o dono da banca estava cobrando, sei lá, 10 centavos dos meninos para folhear a revista da tiazinha. Porque eles não tinham dinheiro para comprar, era menino que morava na rua. E o cara estava cobrando 10 centavos. Quando eu vi aquilo, eu falei: caraca, olha a força desse negócio.
não tinha internet na época, né? Obviamente, não tinha internet. Então, o jeito que o cara tinha era pagar 10 centavos para folhear a revista que devia custar, sei lá, R$ 10 na época. Então ela me marcou muito por causa disso, mas não é da minha época, não. Foi a primeira revista, foi a primeira Playboy que vendeu 1 milhão. Aí depois a Feiticeira vendeu mais de 1 milhão, mas meio que empurrada pelo sucesso da tiazinha. Acho que foram essas aí, cara. Assim, as que eu não consegui, sei lá, teve várias, assim, essa que eu contei, que era uma atriz que eu gostaria de ter feito, não fiz, mas várias, né? Em algum momento ali, Carolina Dickmann, que eu sempre achei ela muito bonita, continuo achando ela muito linda. Em algum momento a gente tentou ali, mas também não vingou. Puta, cara, tem uma lista, assim, sei lá, Camila Pitanga, várias, Isis Valverde, várias, mas não rolou, né? Não rolou, não rolou. Bacana, Edson. Deixa as considerações finais pra ti, cara. Considerações finais? Bom, sei lá, gostei do convite, legal, valeu o papo. Vou falar de novo do livro, tá? Sim, claro. Que é esse, Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, que é um livro muito legal, é uma parceria com a Bula, então é uma tentativa da gente criar uma editora alternativa e tal, que eu espero que dê certo. A gente acha que tanto eu quanto a Bula, a gente acredita muito nisso, né? O Carlos Willi, que é o editor da Bula, a gente tem falado muito disso, que assim, o Brasil precisa de livros legais, sabe? A gente tem que ir numa livraria, não pode ter só autoajuda e gente reclamando da vida e, sabe, livro de ativista e de marqueteiro. Só isso que você encontra numa livraria. A gente acredita que a gente precisa ter coisas mais legais, que a gente vai construir um país com livros mais legais. Então, a gente está tentando. Daqui a pouco vai estar à venda. Quem for lá, compra, que o livro está legal. E quem comprar a cópia autografada tem desconto, porque o autógrafo, quem comprar, paga menos, porque tem que levar o autógrafo junto. Então paga R$ 1 a menos. Mas obrigado pelo convite, gostei muito, valeu, foi um puta papo. Ô, velho, eu vou. Eu vou tentar comprar o livro, eu quero tua assinatura. Tá bom, Meu combinado. querido, ó, agradeço pra caramba. Muito obrigado, tá? Pela tua simpatia, pelo que tu agregou aqui, não só pra mim, mas pro pessoal do coletivo, pro pessoal que vai assistir. Vamos deixar gravado a entrevista. Possivelmente deve sair no sábado. E valeu, cara. Tô embasbacado ainda saca, com amplitude. Meus horizontes hoje, tipo, se expandiram mais e mais. E Pô, que bom, cara. e valeu pelas dicas, pela força, né? E tamo junto, Edson. Eu queria pedir a última coisinha pra tu, cara. Faz depois uma artezinha pra gente colocar lá no bar. Queria muito ter uma arte sua, velho. Faço, Pro, faço, faço, pro Bar do faço. Silva. Pode deixar, pode deixar. Deixa comigo. Então é isso. Agradeço, Edson. As portas estão sempre abertas pra tu. Obrigado. Valeu, Tá? obrigado. Precisando, só chamar. Não, sem dúvida. Igualmente. Valeu, meu querido. Fica com Deus. Até mais. Valeu, tchau. Até.